Em Franca, a sociedade e especialistas questionam os pedidos de auxílio financeiro da São José à Prefeitura. A empresa deveria expor as planilhas de quanto arrecada e o custo do transporte para dar transparência a todo o processo. Já foram pelo menos 8 pedidos de auxílio financeiro da São José para a Prefeitura de Franca. A empresa justifica que a quantidade de passageiros diminuiu cerca de 80% desde o início da pandemia e que não houve reajuste nos últimos anos. Essa especialista em direito público de Franca avalia que o pedido não é viável. Diversas empresas estão arcando com os custos e os riscos do seu negócio. O risco econômico ele é diferente do risco do negócio. Tá? Então, a empresa ela não pode jogar para a prefeitura, para o poder público, todo o ônus que ela está enfrentando diante da pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo. A advogada destaca ainda que o equilíbrio financeiro já está sendo praticado entre a prefeitura e a concessionária. A partir do momento que a São José retira linhas de circulação, diminui a frota dela, o poder público já está flexibilizando essas normas contratuais. Tá? Então, isso já é uma forma de equilíbrio econômico-financeiro. No entendimento da especialista, a empresa deveria apresentar os dados em planilha, comprovando o desequilíbrio financeiro alegado, o que inclusive já foi pedido. Ela alega que foi protocolado e que a Indef possui, mas ela não apresenta. Então a empresa ela se desincumbe da sua obrigação de prestar contas ao município. Tanto é que nós temos na Câmara Municipal, deve ir para votação talvez amanhã, se não no máximo a semana que vem, uma lei que obriga eles a publicarem no site da empresa e também no da prefeitura a transparência da bilhetagem, ou seja, de todos os bilhetes emitidos. O Jornal da Clube pediu uma entrevista para São José para debater o assunto. O mesmo espaço que foi dado para a especialista que contesta também foi oferecido para a concessionária, mas eles não atenderam a nossa solicitação, deixando os usuários de Franca sem qualquer tipo de resposta. Eu espero que o poder público ele pense de uma forma muito mais complexa nesse contexto. Então, assim, nós já deveríamos ter em Franca o Conselho Municipal do Transporte Público, tá? Onde envolve representantes da área relacionada ao transporte, sociedade civil e poder público, para que se possa discutir a prestação de serviços e a execução do contrato. Há muito tempo, o Jornal da Clube ouve a reclamação da população de Franca sobre o transporte público na cidade. Os usuários não aprovam a qualidade do serviço que é prestado. Tá péssimo, não tá ruim, tá péssimo. Eu acho que o preço tá alto. Eu penso que o serviço não é muito humanizado, não. A gente paga preço de uma cidade grande, né? Pela qualidade do serviço prestado, o preço é muito alto. Os horários, eles tiraram a maioria dos horários, né? Tá complicado pra gente, que a gente que trabalha. Eu trabalho à noite. Então o ônibus está parando 7 horas da noite. No dia 19 de junho, os motoristas da empresa entraram em greve por conta do atraso do pagamento dos salários. A concessionária alegou mais uma vez que não tinha recursos, já que foi afetada com a pandemia e também com o lockdown de 15 dias. Eles chegaram a mover uma ação na justiça para tentar garantir frota mínima nas ruas, para arrecadar recursos. A greve durou 5 dias e, após um acordo entre as partes, eles retomaram os serviços. Porém, mais uma vez, a população ficou à própria sorte. Se a prefeitura vai dar um dinheiro para a empresa, que ela não precisa, é nós que estamos pagando a empresa para maltratar a gente. Por que a empresa está trabalhando em vermelho faz 50 anos daqui? Por que não vai embora? Precisamos de mais fiscalização do poder público, seja do legislativo como também do executivo, porque a Indef, a empresa municipal ligada à prefeitura, ao poder executivo, ela está ali para fiscalizar, né? E não para prestar justificativas ou amparar a empresa, como foi feito agora pela prefeitura, que fez uma audiência pública na Câmara, justificando as dificuldades da empresa. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca informou que enviou um projeto de lei para a Câmara que cria o Grupo de Apoio ao Transporte Coletivo, o que vai ampliar a fiscalização e a participação da comunidade nas questões que envolvem o setor. O grupo vai contar com a participação de 14 entidades da sociedade civil, além de representantes da Câmara Municipal. O Executivo ainda negou que a Indef atua como defensora da concessionária. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no nosso canal digital o cientista político José Elias Domingos.
Boa tarde, José. Município com mais de 350 mil habitantes, uma empresa com monopólio de quase meio século. Não seria a hora de pensar em uma segunda opção? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos e todas. Claro, nós estamos falando de um vínculo de aí aproximadamente 60 anos, né? E vale lembrar, isso é importante frisar, que a atual concessão, ela foi a título de renovação de contrato que foi firmado lá em 2019 entre a empresa São José e o município de Franca. E qual é a justificativa para a renovação contratual? Sem abertura digital de licitação. Cumprimento de todas as exigências, né, que garantiriam a prestação de um serviço de qualidade com preço justo à população de Franca. Vejam só, se você anda na cidade de Franca, pergunta para os munícipes, não é isso que a gente está vendo, né? E desde o início da pandemia, a empresa tentou 8 vezes um aporte do executivo. Como avaliar esses pedidos sucessivos de auxílio financeiro da empresa para a Prefeitura de Franca? Esse é um caso bastante similar a outros casos do Brasil afora, né? O momento ele é um momento extraordinário da pandemia e ele revelou uma dificuldade administrativa de muitas empresas em garantir o que a gente chama de reservas de caixa, tá? O ponto central, Ximene, é que o poder público, no caso a prefeitura, ela não pode carregar o ônus da situação nas costas, né? Dessa situação de desequilíbrio. Até porque o desequilíbrio econômico não justifica a não execução contratual, tá? O que cai por terra, por exemplo, a teoria da imprevisão invocada com frequência nessa pandemia. Nesse caso, por exemplo, nós tivemos redução de frota em circulação, tá? E como sempre, eu volto a frisar, o principal prejudicado nesse impasse todo são os usuários de transporte coletivo e os trabalhadores e prestadores de serviços. A cidade presenciou recentemente uma greve de motoristas de ônibus, né? A situação não está fácil lá em Franca. E lembrando que em 2019 o contrato com a São José foi renovado por mais 10 anos, mesmo com a população insatisfeita. Faltou ouvir o usuário? Faltou ouvir, né? Apesar que se você for lá no site, qualquer um, convido todos a ir lá no site da Prefeitura de Franca, existe uma alusão de que a renovação do contrato, ela foi precedida de audiências públicas e reuniões, né, com a população, que é a principal interessada nesse processo. Mas eu acredito hoje, se você for em Franca, eu acredito ser bem difícil encontrar um contingente significativo de munícipes que tenha acompanhado efetivamente esse processo. E a São José disse várias vezes que trabalha porque fez empréstimos com instituições privadas para manter os compromissos, já que não tem essa ajuda da prefeitura. Mas isso não é o normal? Empresas privadas pagarem pelo próprio prejuízo? Primeiro, é nítido que Franca, assim como algumas outras cidades da região, carece de frota de ônibus adequada para atendimento imediato, fiscalização do cumprimento dos horários de transporte público, transparência absoluta na divulgação de planilhas de bilhetagem, participação da população na gestão do sistema. Então, essa situação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e pedido de socorro do poder privado é um fenômeno típico da municipalidade brasileira. Mas eu fico aqui pensando, viu, Ximene, se todo micro e pequeno empreendedor lá de Franca optasse por virar a esquina do empréstimo de instituições financeiras que são privadas, cientes que existem altas taxas de juros, né? E fossem para pressão por um auxílio financeiro do poder público, a prefeitura quebraria. Então, se vários micro e pequenos comerciantes estão arcando com o ônus da pandemia, por que essa empresa deveria ser beneficiada? Estamos falando de uma cidade da capital do calçado que já sofreu aí com várias crises, né? Mas elas não tiveram ajuda do poder público. E assim como Ribeirão Preto, os ônibus em Franca seguem com linhas reduzidas, o que causa aglomerações. Como deve ser a postura da fiscalização da administração municipal nesse sentido? O que a gente espera, o que eu espero, principalmente que os munícipes de Franca esperam, é que a empresa municipal para o desenvolvimento de Franca adote uma postura sempre de isonomia e total independência, tá? Ela não é parceira da empresa contratada para prestar serviços de transporte público. A sua função é aferir constantemente a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Então, essa isenção e o maior rigor na fiscalização é fundamental. Sem isso, nós não teremos um serviço de qualidade no transporte público de Franca. A São José não respondeu o pedido de entrevista feito pelo Jornal da Clube. Quem fica sem a resposta é a população de Franca. Quem fica sem resposta é a população, porque o Jornal da Clube, assim como os grandes veículos de comunicação, eles fazem intermediação entre essas empresas, entre essas cobranças, no gasto do dinheiro público de uma forma geral, e você e a população. Essas empresas, essas ferramentas que nós temos de divulgação de informações por meio da TV Clube, por meio de outros jornais, são fundamentais. Não responder à TV Clube, você está deixando de prestar uma informação essencial para a população de Franca. Muito obrigada, José Elias, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Um abraço, Tifene, e até mais.